Oi, gente, tô aqui de novo. Muita live essa semana, né? Muito conteúdo, muita coisa pra gente compartilhar. Muita gente vindo aqui e a gente é muito feliz em poder receber todas essas pessoas. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Dr. Vinícius. Ele é especialista, tá? Médico veterinário especialista em cuidados paliativos, vocês já vão entender. Eu assisti uma palestra dele num simpósio em Gramado, que eu fui esse ano, 2019, não foi esse ano. E eu achei um espetáculo. A palestra dele é um show. Então, assim, eu fiquei muito feliz que ele aceitou vir aqui. Vinícius, você tem que clicar no botão que vai aparecer na tua tela de solicitar para entrar na live, que eu não consigo te adicionar aqui se tu não pedir para entrar. Beleza? Vamos ver se o Vinícius consegue entrar, gente, daí a gente continua, né? Porque ele é um grande motivo de a gente estar aqui na sequência, duas lives, que era o horário que dava certo para nós dois. E vai ser muito legal vocês conseguirem acompanhar o que esse cara tem legal. Tá entrando, já vai entrar, segurem aí. Entrou? Entrou. Oi, Vinícius. Tudo bom? E aí, tudo bom? Ó, Bem, tá me ouvindo tudo bem? certo. Seja bem-vindo, Vinícius. O pessoal já está dizendo aqui que estourou litros com a sua palestra lá em Gramado. Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho o áudio aqui, peraí. Tu tem algum fone de ouvido aí? Parece que tá dando. Pra você tá ruim também? Tá, ele tá dando tá voltando um som. Eu acho que tu tem que pôr um fone de ouvido. Só um pouquinho, deixa a gente tentar resolver o problema do áudio aqui. Deixa eu ver se esse aqui funciona. Essas coisas com tecnologia aí a gente vai aprendendo a cada live que faz. Vinícius, acho que já melhorou. Tá me escutando? Eu não te escuto. Gente, vocês estão escutando o Vinícius ou só eu que não? Porque eu peguei um fone que tem microfone junto, acho que por isso que cortou o áudio. Ah, agora ficou melhor. Agora foi. Mas tô sem fone, volta muito, atrapalha muito? Não, não. Acho que tá bom. Tô te ouvindo bem também. Tá. Vou falar mais devagar, porque tá dando eco quando eu falo no teu aparelho. Tenta abaixar um pouquinho o som Tá, do teu celular, quem tá me ouvindo. isso, baixei. Tá, consegue me escutar? Tô te ouvindo. Tá. Então, beleza, Vinícius. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite de estar aqui para a gente conseguir difundir melhor o trabalho dos cuidados paliativos na veterinária no Brasil, né? Eu aprendi muito com uma palestra de 1 hora contigo lá em Gramado, né? Eu estava contando para o pessoal aqui que foi realmente muito importante para mim, e por isso que eu queria compartilhar com mais veterinários um pouco do que você tem para passar para a gente. Prazer é todo meu. Tô super grato a você pelo convite, pela oportunidade da gente difundir aí essa temática que, como você sabe, eu falo com muita paixão. É, Dá para sentir em cada palavra. 24 horas por dia sendo paliativista. Tem mais gente que te acompanhou lá ao vivo comentando aí, ó, Vinícius, lá em Ah, eu não Simpósio. estava olhando aqui os comentários. Eu Bem legal. preciso ainda acostumar de olhar, falar, te ouvir e ler os comentários. Não, mas pode deixar que eu vou te guiando aqui, não se preocupa com os comentários, tá? Beleza. Então, Vinícius, um grande motivo de eu te trazer aqui para a gente conversar com mais veterinários foi que na minha graduação eu nunca ouvi falar sobre como lidar com a perda
dos pacientes, como lidar com a família que a gente está envolvido quando a gente perde um paciente. E esse é o primeiro tema que eu queria te convidar para comentar, como que você aborda isso com os teus clientes, com os teus pacientes, com os teus alunos. Eu também não ouvi nada sobre na graduação, então estamos no mesmo barco, te entendo. Se por acaso eu não responder exatamente alguma coisa que você me perguntar, porque às vezes dá uma cortadinha, se eu perder alguma coisa do que você falou, você pergunta de novo. Mas é um fato isso, né? Falta na nossa graduação, porque na verdade falta isso na nossa sociedade, né? A nossa sociedade ocidental, judaico-cristã, não é acostumada a olhar para a questão da finitude, né? Hoje a gente institucionalizou isso. Então, se antes as pessoas passavam pelo seu adoecimento e a fase final da sua vida em casa, junto com a sua família, e o médico ia em casa, hoje mudou, né? Hoje a gente põe na instituição de longa permanência, a gente põe no hospital. Até uma vez uma amiga minha médica disse que a avó dela perguntou assim: filha, todo mundo tem que morrer na UTI? Eu não queria morrer na UTI. E não tem, né? Mas na verdade é o que acontece. A gente delegou para o hospital, numa visão muito hospitalocêntrica, né? A gente delegou que a saúde está lá dentro do hospital. Então, quando a pessoa está gravemente doente, ela está lá no hospital. E, de fato, o hospital traz muitos benefícios, né? Mas isso afastou a gente um pouco dessa experiência de viver o processo do morrer, né? Que a morte ela não é um fato, né? Ela é um processo, né? O adoecimento, a finitude. E aí a gente se distanciou disso e até numa postura, costumo brincar, né? Que é bem madura, né? Que assim, eu não olho para essa questão, não falo sobre isso. E aí se eu não estou olhando para a morte, ela também não está me vendo. Se ela não está me vendo, então ela não vai chegar para mim, né? E, só que aí tem consequências drásticas, né? Porque ela chega. O objetivo do cuidado paliativo não é ficar falando sobre a morte, não é ficar fazendo apologia à morte, a gente não acha bonito, a gente não acha fácil. O pessoal fala, para você é mais fácil. Essa semana morreu um paciente muito querido e eu fiquei muito triste. O pessoal fala, mas você não, como assim, você não lida bem, não é mais fácil? Eu falo, não, é difícil. A ideia não é entender a morte como algo bonito, bacana, fácil, mas olhar para esse momento e entender o que a gente, enquanto veterinário, qual é o papel que nos cabe, qual é o lugar que nos cabe ali nesse contexto. Porque aí, como você disse, por não termos tido contato com isso na nossa formação, nem como seres humanos e nem como veterinários, quando a gente se depara com isso, a gente fica se sentindo assim, o que eu faço aqui, né? Onde é que é o meu lugar aqui nesse contexto? E quem escolheu trabalhar com saúde vive isso quase que diariamente, né? Então, precisamos olhar para essa questão com carinho. Eu tô lendo um livro aqui, eu juro que eu nem tinha deixado ele aqui para falar sobre ele, mas me ocorreu agora, de verdade. Ele diz justamente isso. Eu ganhei de amigo secreto. Ele fala, precisamos falar sobre a morte, de uma médica paliativista, que ela conta como é que foi a carreira dela de fazer residência em cuidados paliativos e as experiências que ela foi vivenciando e como o olhar para o morrer foi mudando. É um livro que aquela, esqueci o nome da autora, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, usou como base, né? Para o livro dela. A Ana Cláudia Arantes. Cara, eu li esse livro agora nas férias. Para mim foi muito tocante, assim, o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Porque é isso que você falou agora. Parece que a gente tem na nossa cultura que não falar sobre a morte vai fazer com que ela não aconteça, ou que falar sobre ela vai atrair. Tipo, vocês estão falando hoje, pode ser que façam por cima do microfone agora, vocês falaram sobre isso. Entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente precisa
encarar para poder lidar com isso na nossa vida e ter condições para seguir o nosso trabalho, porque às vezes é muito difícil perder um paciente e seguir em frente, né? E conseguir acalentar um pouco as famílias que a gente atende, né? Eu penso nisso, pelo menos, Exato. não sei o que é. E, e quando eu digo que a ideia não é fazer uma apologia de que a gente acha a morte legal ou bonita, mas olhar para ela porque ela está aí, é porque a gente, enquanto profissional de saúde, se a gente não reconhece isso como algo natural na hora que ela chega, isso gera outros problemas, como frustração de achar que a morte foi uma perda, foi uma derrota, né? Gera problemas de nós exercermos posturas muito invasivas com nossos pacientes e que não são proporcionais para esse momento, né? Então, se eu não aceito que esse é o final da vida do meu paciente, eu fico fazendo medidas invasivas, causando mais sofrimento, às vezes, para esse meu paciente e para a sua família, né? Então, tem algumas consequências bem negativas, e o oposto é verdadeiro, né? O fato da gente olhar para a morte com naturalidade faz a gente conversar mais ali com ela na hora que acontece e realmente entender qual é o meu papel aqui nesse contexto, né? Agora, o que me cabe aqui? Até então me cabia cuidar da doença, tentar curar a doença. Agora é outro contexto e agora a minha atuação aqui é diferente. Muito bom. É exatamente isso, né, Vinícius? Eu comecei a tentar estudar um pouco mais isso faz pouco tempo, mas mesmo assim eu acho ainda muito difícil a conversa com o tutor quando a gente perde um paciente. Como que você lida com esse momento? Você tem alguma dica para a gente estudar mais? O que, que a gente pode fazer nesse momento? Contei para vocês, né, que essa semana eu vivenciei uma perda muito difícil, né? Um paciente jovem, um quadro agudo e súbito, e isso é um fator, dentre muitos outros que existem, um fator complicador de luto, que promove um luto mais complicado. Quando você tem a oportunidade de vivenciar uma doença crônica com uma degenerescência progressiva, você meio que está esperando isso. Se o paciente está numa faixa etária mais avançada, você meio que está esperando isso. Um gato de 3 anos de idade que forma um trombo e morre, você não estava esperando, a família não estava esperando, então isso é um fator complicador de luto. Foi bem difícil para mim, né? E aí, como você falou, todo dia a gente vivencia isso e é difícil. O cuidado paliativo, ele invariavelmente traz para a gente, como você comentou aí na leitura do livro, uma sensação de um dever de autocuidado, né? Porque você está falando ali de cuidar do outro e isso não cola e não soa bem, e não sai verdadeiro se você não está fazendo isso de forma sincera. Então você passa a olhar mais para a questão do teu próprio autocuidado. E o autocuidado ele vai começar no autoconhecimento, né? Então de entender assim quais são as minhas dificuldades, por que que eu sofro com a morte do paciente, eu me sinto frustrado, eu sinto que eu falhei, ou é saudades, ou eu me apego demais. Então o autoconhecimento é um fator super importante, né? Que a gente deve buscar. E aí a partir do autoconhecimento, o autocuidado, né? Então, o que, que me ajuda a estar bem, né? Aí cada um, né, vai ter a sua... Eu vou para o parque, eu vou para a academia, sair com os amigos, fazer psicoterapia. Cada um tem o seu jeito, né, de buscar o autocuidado. Agora, o entendimento, e aí por isso que eu prezo bastante por uma mudança de paradigma na forma como a gente entende saúde e doença, né? O entendimento da morte como algo natural que é importante para a gente tirar um pouco essa sensação de super-herói e de que quando morreu eu falhei e fico frustrado.
né? Às vezes eu ouço de colegas falar assim, mas no fim morreu. Ou então até o oposto. Às vezes em grupos ali de discussão de cuidados paliativos, dizer assim, parabéns pelo desfecho que foi lindo. A gente valoriza muito o desfecho, né? Mas o cara que acontece também faz diferença. E se puder entender qual é o lugar que me cabe nesse contexto, como eu posso atuar ali fazendo o bem para o meu paciente e para a sua família, eu vou me sentir menos impotente ali naquele contexto. Então, quando meus pacientes morrem, eu fico muito triste, sim, pela perda, pela saudade, pela tristeza da família, mas, ao mesmo tempo, se a gente conseguiu conduzir isso de uma forma que deu sentido, que deu significado, que deu dignidade, honra e legado para essa história, eu fico feliz simultaneamente, porque eu sei que eu cumpri meu papel também. Que o meu papel não era só salvar a vida biológica a todo custo, mas a gente salvou uma vida biográfica, né? Com esse acompanhamento aí, dando dignidade. Muito lindo o que você disse agora. Eu sempre fico emocionada mesmo te escutando, Vinícius, porque são coisas que a gente que é clínico e está inserido no hospital tradicional, a gente está muito ligado com a doença, né? A gente aprende na faculdade a lidar com a doença e não a lidar com o paciente. Então, a gente tem estudado muito e a gente traz conteúdos, mesmo técnicos, voltado para o paciente. Porque de nada adianta eu pedir um exame se eu não sei porque eu estou pedindo. De nada adianta eu pegar o resultado do exame e prescrever uma medicação. E, tipo, acabei de dar um exemplo na live que a gente estava antes. A corticoide aumenta plaquetas, mas aumenta a meia-vida e aquelas plaquetas que estão lá vão morrer, vão ser velhas e não vão funcionar. Então, quando a gente começa a tratar só doenças e dados, a gente esquece do paciente, né? E eu acho que é isso que em qualquer especialidade a gente precisa resgatar. Né? E o bem maior é o paciente, que a gente tem que cuidar dele, independente de diagnóstico e de melhores técnicas. Né? O que você acha? Eu estava assistindo um pouco das lives, eu estava aqui me preparando, ajeitando umas coisas, mas assistindo um pouco da última live e pensando isso mesmo. Quando a gente fala de cuidado paliativo, eu gravei um vídeo agora há pouco diferenciando o que é o cuidado paliativo e o cuidado de final de vida. Todo mundo pensa que cuidado paliativo é no final da vida. E aí eu estava justamente explicando que não se restringe aos cuidados de final de vida, mas mesmo quando você está acompanhando um paciente com uma doença que até pode ter cura, né? Mas ela é ameaçadora, o cuidado paliativo entra e ele não exclui as medidas. Você está me ouvindo bem? Eu vi que o pessoal falou que o sinal está ruim, mas dá para entender? Eu estou entendendo. Pode continuar. É que às vezes a internet que a pessoa está recebendo é ruim. Daí... Tá. Então, o cuidado paliativo ele não exclui as outras medidas. Então, não é a arte de suspender os exames, a arte de suspender os tratamentos, não vamos fazer mais nada. Então, os exames são importantes sim, os tratamentos são importantes sim. Tem paciente que chega para mim e eu indico a quimioterapia, que ele chegou lá tipo assim, a gente não quer fazer nada. E aí a gente constrói aí um entendimento de que, poxa, para ele a quimioterapia pode ser algo que pode beneficiá-lo, né? Então, não é a arte de suspender os tratamentos. Então, os exames complementares são super importantes, mas, como você colocou, o veterinário precisa ter a consciência de que ele não está tratando o exame, né? E de que, como o nome diz, o exame é complementar para confirmar ou descartar uma hipótese que ele tenha clinicamente, mas que quem está ali com aquela doença é um ser biográfico, integral, que tem a sua história, e aquela família chega para nós com o seu ente muito querido doente, e muitas coisas não vão aparecer no hemograma. Né? Então eu falo às vezes
quando eu estou atendendo, a pessoa me fala assim, eu quero saber quanto vai dar a creatinina, se a creatinina baixou, porque a gente devia ter descoberto antes, e aí agora ele está doente por culpa nossa. E eu digo para a pessoa assim, olha, a gente vai ver o valor da creatinina no exame, só que não vai sair nesse exame de sangue qual que é o valor no nível da tua culpa. Não vai sair nesse exame de sangue esse medo que você tá. Você quer conversar sobre isso? Porque tem coisas que não vão aparecer nem na ressonância magnética. E aí também a gente vivencia um pouco daquela experiência que os veterinários falam muito, de assim, eu expliquei, mas a família não entende. Eu já falei 1000 vezes, mas eles não entendem. Essa família é difícil, né? E aí, quando a gente vai estudando um pouco mais habilidades de comunicação, entendendo que saber se comunicar bem não é saber falar bonito, mas é saber escutar, né? E saber escutar de forma empática, compassiva, entender o que aquela pessoa está trazendo, que aquela diarreia, que aquele vômito representa para ela um medo de alguma coisa, porque o outro cachorro também teve doença renal crônica, será que é de novo? Ou será que foi a planta? Né? Então, ouvir o que aquela pessoa está trazendo de sentimentos, ideias, expectativas, experiências prévias. E aí a gente vai começar a perceber que, na verdade, quando a gente fala assim, eu explico e eles não entendem, muitas vezes quem não está entendendo é a gente. Porque a pessoa não está ali no nível do técnico de querer entender qual é a fisiopatologia do trombo do gato. Né? Ela está preocupada se o filho está viajando e aí ele é muito ligado ao gato, e será que o gato vai morrer antes dele poder voltar e se despedir desse gato? E aí ela te pergunta assim, doutor, mas será que tem chance dele viver até o domingo? E a pessoa fica assim, mas como assim? Ela não entendeu? Já expliquei que é grave. Por que não entende? Mas é a gente que não está ouvindo direito essa história, né? Então, eu sempre sou bastante prolixo, mas corroborando com o que você disse aí, de que o exame ele é um complemento e um auxiliar para a nossa prática clínica, né? Mas existe um ser biográfico que está ali na nossa frente, que é membro de um sistema, né? E a gente está sendo um agente ali de cuidar de todo esse sistema e dessa relação dele com a família. Se a gente conseguir nos ampliar para isso, porque aí tem gente que fala assim, mas eu vou fazer veterinária porque gosto de bicho, isso para mim é problema seu, os problemas da pessoa não são da minha conta. Aí o cara, tudo bem, mas ele vai sofrer mais mesmo. Porque ele vai sempre tentar chegar em um lugar, mas a família está olhando numa outra direção e não existe diálogo. Né? Se a gente conseguir entender qual é a demanda que está ali e o que nos cabe, como nós podemos ajudar, talvez a gente sofra menos também. Com certeza, Vinícius. Teve uma menina que comentou agora que deveríamos ter uma matéria para aprender a lidar com os tutores. Eu acho que mais que isso, a gente precisa aprender o que é ser gente, como funciona a mente dos seres humanos também, sabe? Lidar com gente, né? Então, a gente não sabe lidar com gente, a gente vive numa sociedade, mas vive solitário, né? Não interage. Com certeza. E esse hábito de ficar apontando para o tutor como culpado da situação, ele é muito repetido, né? Você faz um estágio em que eu passei por isso, pelo menos. O tempo todo você fica reclamando, porque o tutor é chato, porque tu entra naquela onda, sabe? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre, primeiro, apontando para a gente, em primeiro lugar, por que aquela situação está acontecendo. Né? A gente sempre vai ter uma parcela de culpa quando algo não caminha do jeito que a gente gostaria. E esse olhar, em tudo na vida, não só para atender um paciente e lidar com o tutor. É difícil, porque dói, né? Olhar para dentro, olhar o que a gente está fazendo de errado, né? Ou o que a gente está deixando de fazer. Então, acho que isso é uma das grandes reflexões aqui, né? A gente precisa aprender a lidar com gente para conseguir se entender e conseguir se comunicar. Né? E aí entra
aquela palavrinha famosa, né, e super na moda, que alguém aí até botou nos comentários, que é a empatia, né? Uhum. Falar de empatia, como eu disse, tá até meio na moda e banalizado, né? Parece que é fácil, né? Você, ai, como demonstrar empatia? Você vira pro outro e fala, eu entendo o que é estar passando por isso. Será que a gente entende mesmo? E será que é realmente possível se colocar no lugar do outro? Aqui em São Paulo, faz uns 2 anos, teve uma intervenção artística que era o Museu da Empatia, lá no Ibirapuera. Era uma grande caixa de sapato que você entrava dentro dela e haviam vários pares de sapatos que você calçava e botava um fone de ouvido. E aí você ia ouvir a história de vida daquela pessoa e andar com o sapato dela pelo parque, para dizer que você estava se colocando no lugar dela. Né? Ou como os americanos dizem, to walk in your shoes, né? Caminhar com seus sapatos, estar na sua pele. Acontece que não adianta só eu botar o teu sapato, porque no teu caminhar há também o peso das experiências que você carrega, os calos que tem no teu pé, que eu nunca vou saber o que são. Então, quando alguém está ali na nossa frente, numa situação de sofrimento com o seu animal doente, eu não sei de fato o que é estar passando por aquilo. Eu não sei o que aquele animal representa na vida daquela família, que muitas vezes é a gatinha da minha mãe que morreu e que eu cuido dela, e que quando essa gatinha morrer, eu vou viver pela segunda vez a experiência da morte da minha mãe, porque ela é o último elo vivo que me lembra da minha mãe. Ou esse cachorro é o único meio pelo qual a minha avó, que tem Alzheimer e está demenciada, faz algum tipo de vínculo com o mundo social. E quando esse cachorro se for, eu não sei como é que vai ficar isso. Esses são exemplos de coisas que não aparecem no hemograma, nem no raio-x, nem na ressonância, mas que estão ali compondo aquela experiência de doença e que muitas vezes geram esse desentendimento. Tipo, pô, eu estou aqui explicando tudo, falei os exames, falei a doença, falei que não tem cura e a pessoa está me perguntando coisa e não está entendendo. Mas o que representa para ela essa experiência, né? Eu estou te ouvindo, eu vou fechar a janela aqui que está passando um caminhão. Tá bom. Pronto. Vinícius, eu queria te pedir para compartilhar um pouco de como você trabalha hoje, um pouco da tua formação, porque durante a live vai entrando e saindo muita gente, e eu acho que é um ponto muito importante aqui para a gente conhecer que já existe isso na medicina veterinária, porque muita gente desconhece. Ótimo. Deixa eu olhar aqui. Bom, o cuidado paliativo na minha vida foi uma busca pessoal por uma salvação pessoal, né? E foi o responsável por eu me manter na medicina veterinária, né? Então, vivendo experiências da minha própria gata doente, vivendo experiências dos primeiros atendimentos durante a residência, me vinha o questionamento de como assim? A gente estuda tanto, se forma para ser o cara que vai salvar vidas, e aí eu me deparo com essa questão da morte do meu paciente ou de uma doença incurável e chegar num ponto de dizer, eu não tenho mais nada para fazer por você. Isso para mim era angustiante, né? E aí eu queria saber o que mais eu posso fazer por esse paciente e por essa família que está passando por essa experiência. E eu sempre pensava, poxa, se fosse a minha avó, né, em vez de ser a minha gatinha com doença renal crônica, eu ia chegar e dizer assim, não tem mais o que fazer, né? Então, aí eu tenho a grande sorte assim de ter amigos excepcionais e incríveis na área da saúde e muitos deles que trabalham com cuidados paliativos, não só médicos, mas enfermeiros, psicólogos. E aí eu fui perguntar, né, como é que é essa história aí de cuidado paliativo, e quando eu tive conhecimento, tomou conta de mim, né? Então eu comecei a estudar, foi o tema da minha monografia de residência. Depois, terminando a residência, eu fui fazer a especialização em cuidados paliativos na área humana, né?
Hoje a gente está trazendo aí cursos para veterinária, mas eu fui fazer a especialização na área humana. E aí foi um mundo que se abriu, né, Helena? Porque assim, o trabalho do cuidado paliativo, muita gente tem várias visões um pouco limitadas ou fechadas, e que é normal, porque não aprendeu, assim como eu também não aprendi na graduação. Isso não acontece só na veterinária. Em todos os cursos das áreas da saúde, falta formação em cuidados paliativos, né? E aí a gente vai percebendo, então, que o cuidado paliativo ele é uma abordagem bastante ampla, né? Que visa oferecer para esse paciente, numa condição de uma doença grave, ameaçadora da sua vida, que lhe traz vulnerabilidade e sofrimento, toda uma gama de um expertise, de um know-how para cuidar do sofrimento. A especialidade do cuidado do paliativista é cuidar de sofrimento. O cardiologista cuida do coração, o dermatologista cuida da pele, a gente cuida do sofrimento, né? E aí a gente entende que o sofrimento ele não é só físico. O sofrimento físico é muito importante, porque ele é o que mais grita aos olhos. Então, se o meu paciente está com dor, não dá para a gente falar sobre a culpa e o que representa esse cachorro nessa família, porque ele está com dor, né? Eu preciso aliviar essa dor de forma efetiva. Só que muita gente acha que fazer cuidado paliativo é só tratar dor. E tem muitos pacientes que eu atendo que sequer têm dor, mas tem várias outras questões, né? O meu atendimento, a minha rotina hoje é exclusivamente com cuidados paliativos, né? Então, eu estou responsável pelo serviço de cuidados paliativos aqui em São Paulo, no Hospital For Cats, que é um hospital exclusivo de gatos, do professor Valdo e do Pedro. Lá a gente tem instituído para todos os pacientes que necessitem acompanhamento com cuidados paliativos. E eu faço alguns ambulatórios em outros hospitais aqui em São Paulo, no Pet Care, na Flor de Lótus, lá no EVET. Como é que funciona, né? Você perguntou, e muita gente tem essa curiosidade, fala, como é que é teu atendimento? O pessoal fala assim, o Vinícius é meio psicólogo. E aí eu vou na terapia, a minha psicóloga fala assim, eu não entendo por que o pessoal fala que você é psicólogo, porque eu sou psicóloga e eu não faria o trabalho que você faz, porque para fazer o teu trabalho precisa ser médico, saber de medicina, e eu não sei nada disso. Mas acontece que a gente vai demorar para ter uma equipe multiprofissional na veterinária, né? Onde você tem o médico paliativista, o enfermeiro, o fisioterapeuta, assistente social, a psicóloga, né? Que seria o ideal. E aí a gente acaba meio que tendo que fazer um pouco de tudo. E a formação em cuidado paliativo, ela traz isso para você. Que mesmo você sendo o médico responsável por tratar os sintomas, você precisa ter essa noção de boa comunicação, de compreensão do luto, de acolher a família, todos os profissionais da equipe. E às vezes a equipe vai fazer mais vínculo com algum profissional que não é o médico, né? Na nossa vivência da veterinária, pode ser com o auxiliar de veterinário, com a recepcionista. De uma forma um pouco mais objetiva para finalizar essa resposta, então assim, a minha abordagem foca bastante em manejo de sintomas, né? Então, se eu tenho um paciente oncológico e que está refratário à quimioterapia, por exemplo, ou mesmo enquanto ele está fazendo químio, com uma perspectiva às vezes até de cura, manejo da dor, manejo dos efeitos colaterais da quimioterapia, manejo de feridas cutâneas, que às vezes cheiram mal, sangram, e a gente precisa cuidar dessas feridas, né? Pacientes com insuficiência cardíaca desenvolvem para desativar as ligações, senão fica sem internet. Então, sintomas que a gente também conhece pouco na veterinária, como manejar, por exemplo, fadiga, anorexia, caquexia, dispneia, né? O paciente que tem metástase pulmonar, ele pode ter dispneia, e o manejo dessa dispneia eu não vou fazer com ventilação mecânica, porque esse paciente não é um paciente indicado para entrar na ventilação, né? Ele tem metástase pulmonar. Como é que eu cuido para aliviar essa dispneia dele? Com medidas farmacológicas e também não farmacológicas. Então aí entra junto fisioterapia, né? E aí esse acompanhamento também envolve um acolhimento da família nessas questões que a gente falou,
né, de entender o que está significando isso para a família, e também um suporte do luto, mesmo após a morte do paciente, né? Então eu acompanho esses pacientes muito de perto, né, eles frequentam o ambulatório rotineiramente, muitas vezes semanalmente, né, e a gente vai construindo juntos um plano de cuidado para passar por essa experiência, trazendo para ela sentido, significado, dignidade, honra, legado, para construir esse processo aí de como vai ser passar pela experiência de uma doença que vai trazer a morte, né? Muito admirável, né? Teve algumas pessoas que fizeram alguns comentários aqui, Vinícius, são estudantes que no estágio foram chamados a atenção por demonstrar tristeza na frente do tutor ou ficar envolvido com um paciente que estava em estágio terminal na internação, que não era para ficar dando atenção e carinho para aquele paciente. O que você quer comentar em relação a isso? Aí o pessoal está compartilhando. Eu quero comentar que eu sinto muito por ainda pelos estudantes terem que passar por isso e por algum tempo ainda vão ter que passar por isso. Então você que passou por isso, eu sinto muito. Seja forte, que também tem outros jeitos da gente enxergar e que a gente também sinta muito pela pessoa que pensa desse jeito e que disse isso para vocês. Ninguém é dono da verdade, né? Essa pessoa foi formada de um outro jeito e ela aprendeu que deve ser assim. E às vezes a gente vai criando mecanismos de proteção, né? E tá tudo bem também. Então, para algumas pessoas, o envolvimento muito forte pode fazer mal, e aí ele cria uma barreira para se proteger. Se isso é importante e funciona para ele, tá tudo bem também, porque cada um sabe de si. A gente falou aí do autoconhecimento e do autocuidado. Mas às vezes essas barreiras não protegem, elas só jogam para debaixo do tapete, né? O seu sofrimento existe, só que você está disfarçando. Então, entender que a situação é triste, que a gente pode ficar triste sim, né? E a gente pode ter compaixão. Me assusta um pouco pensar que o profissional de saúde não possa ter compaixão pelo sofrimento alheio. Eu não sei como é que ele conseguiria exercer o trabalho dele sem ter como base a compaixão pelo que sofre, né? Agora, de fato, olhar para essas questões, né? Se esse envolvimento ele é da ordem de você pegar o sofrimento para si, né? E aí isso pode te prejudicar e te incapacitar para seguir em frente, mas isso não significa que você não possa, assim, ser empático, ter compaixão, sentir pelo outro, sem pegar isso para si, né? Então, nessa experiência dessa paciente que eu falei dessa semana, eu sempre levo a caixinha de lenço para conversar com a família, e aí nessa vez não tinha o lenço, porque foi tudo muito meio corrido, eu peguei o papel mesmo de enxugar a mão ali do consultório, deixei na mesa oferecendo para a família, e aí ela não usou. E aí eu falei, dá licença que você não usou, eu vou usar, porque eu estava triste, né? E não significa que eu estava desestabilizado ou sem condições de ajudar, né? É importante também que a gente esteja com estrutura para ajudar. Você está ali na postura de ser a pessoa que está sob um pouco controle da situação e na condição de acolher, né? Alguém que está sofrendo. Então, o autoconhecimento, de novo, e o autocuidado podem auxiliar você a construir essa ideia de, sim, você pode sofrer, estar triste, pode sim se envolver, porque às vezes isso é inevitável, de uma forma saudável, avaliando até que ponto isso te afeta ou não. Mas você não necessariamente vai ser um médico ruim porque você é compassivo com o teu paciente, com o sofrimento da família. Não, com certeza não tem nada a ver, né?
Eu sempre sofri junto com os tutores, não a ponto de não conseguir seguir em frente. Eu acho que isso é muito importante também, a gente não pegar toda essa tristeza pra gente, né? Mas não vejo como ser de outra forma, como o Vinícius estava compartilhando, né? Vinícius, alguém perguntou de uma escala que eu não tenho nem ideia do que é aqui, escala 5H2M, se você utiliza para acompanhar o quadro. Adorei a pergunta. Essa escala é uma escala de avaliação, uma das escalas de avaliação de qualidade de vida do paciente, naquele intuito de criar um score para essa qualidade de vida. Se está tendo mais dias bons, mais dias ruins, se está conseguindo fazer as suas atividades e tal. Vou tentar resumir ao máximo, porque envolve um fim de semana inteiro de aula falar sobre isso. Bom, primeiro a gente tem que tomar cuidado com os enlatados, né? Americano, tem uma mensagem sua aqui ou não? Ah, você curtiu uma mensagem minha. Eu nem sei o que eu mandei, mas você curtiu. O americano, ele gosta de protocolar tudo, né? Então, tudo é muito protocolado. Às vezes, a medicina baseada em evidência, ela é riquíssima, só que às vezes o teu paciente que está ali na tua frente, ele é a ponta da curva de Gauss. Ele não é o cara da medicina baseada em evidência. E além disso, a cultura norte-americana é diferente da nossa cultura. Então, eu acho que a gente tem que ter ressalvas em tudo que a gente lê de artigo, de guidelines, mesmo das maiores associações que vêm de fora e ver como é aplicável no nosso contexto sociocultural e para aquele paciente em específico. Com relação a ferramentas para avaliação de qualidade de vida, eu particularmente tenho ressalvas, porque a qualidade de vida não é algo estritamente objetivo, ela é bastante subjetivo, né? Então, muitas pessoas aqui em São Paulo querem se aposentar e ir para o interior para ter mais qualidade de vida. E para mim, morar em São Paulo é muita qualidade de vida, porque essa cidade me oferece muitas coisas boas. É subjetivo, né? E também, como eu disse sobre o exame complementar, essas escalas de avaliação de qualidade de vida, elas não medem qual é o grau de vínculo e o grau de amor dessa família com esse animal e o que esse animal representa na história dessa família. Já teve família me falando que a adoção daquele gatinho significou desistir de uma ideação suicida, né? Então, eu acho que é reduzir muito qualidade de vida a uma tabela de score. Anda, não anda, come, não come, brinca, não brinca, né? O sofrimento é natural na finitude diante de uma doença grave. Ele acontece. E o cuidado paliativo não vem com uma varinha mágica e faz desaparecer o sofrimento, ou já que a gente não consegue fazer ele desaparecer, então não vale a pena viver, né? Mas ele vai trazer alívio e construir como é possível conviver com aquela mudança, né, na funcionalidade. Se ele não anda mais, e entender que algumas coisas são normais no processo do morrer, né? Então, por exemplo, síndrome de anorexia, caquexia, fadiga, são esperadas como síndromes paraneoplásicas ou na insuficiência cardíaca. Então, o fato dela acontecer não significa que está errado, que é uma derrota e que é ruim. Ela é esperada nesse quadro. Aí eu tenho que pensar, tá, e como é que eu ajudo o paciente a conviver com isso de forma melhor? Eu acho perigoso usar essas escalas como fator prognóstico ou, mais ainda, determinante de conduta. Ah, se deu tantos pontos eu faço isso, se deu tantos pontos eu faço aquilo. Então eu particularmente não uso essas escalas. Legal, não conhecia essa escala. Teve uma menina que comentou enquanto você começou a falar que ia levar o fim de semana inteiro para explicar, que ela vai cancelar tudo, vai ficar aqui para você explicar tudo no fim de semana inteiro.
Olha, muito hoje legal. não vai ter, mas dia 7 e 8 de março tem um fim de semana inteiro aí de cuidados paliativos, que vai ser a jornada paulista de cuidados paliativos que a gente está organizando. A gente vai ficar falando um montão sobre tudo isso. Se já tiver pronta a divulgação, manda pra gente divulgar aqui, que tem bastante gente Vou acompanhando. te A gente mandar. já divulga. Vou te mandar. Lá na página já tem, assim, a verdade o pessoal tem que correr porque daqui a pouco acabam as vagas, mas já tem lá a programação, os professores, o local, tá tudo lá na página, mas eu te mando sim. Ai, que legal. E Se puder estar como aqui com a está o gente, vai ser um cenário no prazer. Brasil, Vinícius? Eu não sei mesmo, é dúvida minha, tá? Em outras capitais, tem muitos veterinários atuando nessa área? Como que é a formação para os estudantes, o pessoal que é veterinário aqui que tem interesse na área, participar? Olha, assim, o pessoal me fala, olha, nossa, deve ser difícil trabalhar em cuidados paliativos, né? Só pacientes que estão, às vezes, morrendo em sofrimento. Eu falo, o mais difícil não é isso, porque a minha formação me ajuda a lidar com isso da melhor forma. O mais difícil é trabalhar com uma área que a gente ainda tem muito pouco embasamento, estudo, cursos, formação, entendimento. Então, é desafiador e a gente está fazendo o nosso melhor aí também no intuito de formar, né, trazer conhecimento, informação e formação para os veterinários aí do país todo. Então, o Instituto Kairos tem como um dos seus objetivos promover a disseminação do conhecimento de cuidados paliativos. A gente está com um planejamento de uma agenda de cursos grande aí esse ano, a princípio em São Paulo, mas a gente quer expandir sim. Eu tive a oportunidade de coordenar uma turma de 18 meses, né, de um curso avançado em cuidados paliativos. Nessa turma tinha gente de fora de São Paulo, então tem alguns de pupilos aí espalhados, né? Tem alguém E a gente pretende fazer... Oi? do sul do Brasil, Santa Catarina, Porto Alegre? Eu tenho duas alunas de Porto Alegre Ah, que bom. que fizeram esse curso de 18 meses. E é isso, assim, estamos E aí esse curso aberto a é só convites para também. veterinário? Esse curso que você coordenou era só para veterinário ou era multidisciplinar? Só para veterinários esse curso. E aí, como eu falei, né, esse ano tem uma agenda aí grande, a gente deve promover alguns cursos pontuais. Então, por exemplo, curso de comunicação de más notícias, curso de abordagem do luto, curso de controle de dor, curso de manejo de sintomas não dolorosos, né? E também está no plano vir aí cursos mais amplos e completos, mas não posso dar spoiler. Mas fiquem de olho, segue aí a página que a gente vai fazer e queremos sim levar para fora de São Paulo, principalmente presencial. Cuidado paliativo é bom ao vivo e a cores, né? Então queremos levar para fora de São Paulo também. Show de bola. Mas quem quiser vai trocando figurinhas, escreve, manda Pode perguntas. ir. A gente Espero que você está tenha, fazendo o nosso melhor para disseminar. espero que você tenha disponibilidade. Provavelmente vai ser em novembro. A gente vai fazer um evento ao vivo, presencial aqui do Raciocínio Clínico. E você é um dos nomes que a gente quer muito que esteja presente nesse evento. Que Já vou legal! deixar aqui o spoiler para a galera. Vai ser um prazer. Ah, que bom, Vinícius. Vai ser um Já está prazer. quase E a gente encerrando o se nosso preocupa tempo. muito de fazer a disseminação desse conhecimento. Ah, tá acabando, né? Só ia dizer assim, a gente se preocupa de fazer a disseminação desse conhecimento com qualidade, né? Porque tá na modinha, cuidado paliativo, tá na novela, tá bem na moda, e aí começa a chamar tudo de cuidado paliativo, né? Então a gente se preocupa de disseminar com qualidade, pelo respeito aos nossos pacientes que merecem receber uma assistência de qualidade.
Com certeza. Muito bom, Vinícius. Fico bem feliz em saber Travou? desses planos do Instituto Kairos, porque a classe precisa muito. Com certeza eu vou tentar ir em algum desses cursos mais Tá me rápidos aí. ouvindo? Tá bem travado agora. Agora sim. Acho que destravou. Gente, a live já vai encerrar por conta própria do Instagram, que só deixa rodar 1 hora, né? E eu acho que travou geral. Deixa eu ver. Voltou? 3G para ver se era problema do Wi-Fi. Acho que funcionou melhor. Só em São Paulo para o 3G funcionar melhor, que não funciona. É, não sei por quanto tempo. Vamos ver. Qualquer coisa eu volto pro Wi-Fi. Eu acho que deu alguma instabilidade no sinal. Uhum. Pessoal, só deixa eu conferir aqui alguns comentários, porque como a gente tem pouco tempo, vamos responder o que o pessoal está ao vivo aqui perguntando. A gente tinha uma programação aqui, mas sempre é pouco tempo. Tem que fazer muitas lives para conseguir conversar mais. O pessoal está agradecendo pela iniciativa de chamar aqui no nosso perfil. Eu que agradeço a Obrigado. disponibilidade do Vinícius, né, gente? É sempre muito gostoso ouvir ele falar. Eu acho que ele tem muito conhecimento para compartilhar. Se eu fosse vocês, acompanhava aí a jornada e tudo que ele vai oferecer, porque é muito bom mesmo. Tinha gente falando de estágio, você recebe algum estagiário? Como é que funciona isso? Manda mensagem para a gente na página. A gente está se organizando para, tanto quanto possível, conseguir acolher, sim, os estagiários. Tem mais algum veterinário na tua equipe hoje, Vinícius? No Instituto Kairos, somos em 2. Então, sou eu e a Bruna Bianchini. E aí a gente divide aí algum desses lugares dos hospitais onde a gente presta assistência. A Bruna também tem a formação em cuidados paliativos a mesma que a minha. E na Flor de Lótus, que é uma clínica aqui de São Paulo de acupuntura e fisioterapia, a gente faz um atendimento em equipe multiprofissional. Então, tem colegas fisioterapeutas e acupunturistas, e a gente faz o atendimento do paciente em equipe. E o planejamento aí do plano de cuidado junto com a visão do paliativista, do fisioterapeuta e do acupunturista, que é bem bacana também. Uhum. Muita coisa para falar. A Bruna tá aí também, eu não conheço ela, mas quero conhecer. Quem sabe a gente traz vocês dois para o nosso evento aqui. Vai ser ou em Florianópolis, em Balneário, não sei ainda, a gente não decidiu. Eu sou fã número 1 dela, indico fortemente. Que top. Vinícius, o Instagram ele dá 30 segundos para encerrar. Quando ele vai encerrar, a gente não consegue nem se despedir. Então, eu vou começar aqui me despedindo do pessoal para você poder se despedir também, porque ele vai encerrar em breve. Te agradecer mais uma vez por estar aqui. Vamos combinar outras sessões, porque ficou muita coisa ainda para a gente conversar, né? E expandir mesmo esses conceitos, essa possibilidade de especialidade dentro da veterinária e ainda essa possibilidade de tratar o sofrimento dos nossos pacientes, né? Como você mesmo falou, é a especialidade que trata o sofrimento. E a gente aprende muito pouco disso nas graduações tradicionais e pós-graduações também. Então, vamos marcar mais conversas. Obrigadão por todo mundo que esteve aqui hoje. Agradeço demais. Contigo a palavra, Vinícius. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz de te conhecer lá em Gramado, de conhecer o trabalho de vocês também, que é um trabalho grandioso e bonito de ver, né? A gente que é apaixonado por medicina veterinária, a gente fica muito feliz de ver ações dentro da medicina veterinária para deixar ela melhor, né? Então, eu fiquei muito feliz de conhecer o trabalho de vocês, queria dar os parabéns e honrado de ser convidado para estar aqui com vocês. Realmente tem muitas coisas para falar, né? Você comentou aí que a gente fugiu do roteiro e a vida é isso mesmo, né?
não tem muito roteiro e quando a gente tenta fazer, foge. Mas faz parte. Tudo isso é aprendizado também. E queria deixar um agradecimento também para todo mundo que assistiu e um incentivo para que as pessoas busquem entender melhor o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer pelo nosso paciente e pelas suas famílias, quando pessoas que não sabem o que fazer dizem que não há mais o que ser feito. É muito cruel a gente, com o paciente e com a gente, se colocar nessa condição. Então, que a gente busque aí melhorar e oferecer cada vez mais para os nossos pacientes, inclusive nesse momento aí, cuidando deles e não apenas das doenças deles. Com certeza. Obrigado. Gratidão, gente. Vou encerrar aqui, o Instagram já está temporizando, ele vai encerrar. Tchau, tchau. Falou.